Bom, pessoal, deixa eu só, Edu, falar um minuto aqui. Beleza. Eu, o Eduardo, o Lucas aqui, a gente combinou entre nós que hoje a gente vai acabar esse assunto, certo? Então, só relembrando, a gente está naquela parte de capturar dados, né? Todo mundo lembra, a gente teve uma parte inicial de Python básica, que não é tão básica assim, mas enfim, a gente viu bastante coisa sobre programação, né? Tentando sempre que possível já aplicar finanças, mas a gente viu a primeira parte. Daí a segunda parte, acho que hoje já estamos na nossa quarta aula, nós estamos dando uma boa varrida sobre baixar dados, pegar, né, várias fontes e não estamos falando só de ações, não, né? Estamos falando de commodities, título de renda fixa, a gente vai falar disso hoje também, né, do mais, também de baixar título do Banco Central. Vamos falar tudo isso ainda hoje, mas nós combinamos que a gente vai acabar esse assunto hoje. Você já percebeu que tem muita coisa, né, de conteúdo em cima de cada assunto que a gente está falando, a gente está tentando entregar aqui o máximo possível sem exagerar. Talvez, às vezes, a gente até fique demorando um pouco demais em alguns assuntos, mas a gente quer que vocês tenham uma visão bem completa do que precisa. Então, hoje a gente vai acabar essa parte de base de dados. Lembrando que nessa parte de base de dados tem não só a parte de baixar os dados, mas na aula passada a gente viu bastante coisa sobre limpar os dados, mudar a data, arrumar os data frames, jogar os lixos fora e exportar para outros softwares. A única coisa que vai ficar faltando aqui, que o Lucas depois vai preparar uma outra aula, é sobre exportar coisas e importar coisas do SQL, tá bom? Mas o resto aqui, TXT, CSV, Excel, aí a gente já tá vendo aqui, importamos do JSON também, a gente já tá vendo aqui. Ao longo do curso vai ter mais uma coisa ou outra, mas, assim, relevante mesmo nessa parte de base de dados vai ser esse assunto que o Lucas depois vai tratar. Só para você ficar sabendo, aí nas próximas aulas, a gente vai retomar a nossa aplicação mesmo em finanças. Aí você fala, mas graças a Deus vamos agora sair alocando carteira. Puta, não, calma. A gente vai ainda ter que ver a parte de retorno, como você já sabe, a gente vai falar de retornos lineares, capitalizados de maneira composta, mas continuamente no tempo, vamos falar de retorno logarítmico, são todas essas coisas que, se você já mexeu na sua vida aí com séries temporais, você já deve ter ouvido falar, e se você não mexeu, relaxa que você vai aprender tudo. Tá, vai aprender direitinho o porquê de cada coisa. Então, a gente vai falar de retornos, depois a gente vai falar de teoria de probabilidade aplicada a finanças, teoria de probabilidade estatística, né? Por quê? Porque quando a gente está estudando retornos, a gente precisa entender que eles são uma variável aleatória, então tem uma distribuição de probabilidade, e aí eu vou pegar dados de um histórico lá passado, que é uma amostra daquele negócio, e vou ter que encontrar qual que é a melhor distribuição, e depois eu tenho que encontrar o valor esperado, a variância, a dispersão, as caudas, né? Se a cauda tem assimetria, se tem peso na cauda. Então, tudo isso eu sei, muitos de vocês já sabem, outros talvez já tenham ouvido falar, mas nós vamos ver direitinho, misturando Python com essas coisas. Então, o legal, eu estava até comentando aqui com o Afonso outro dia, que talvez aqui a gente vai, né, ter a oportunidade de dar um curso de teoria de probabilidade estatística bem aplicado, que talvez seria o ideal de você ter visto na escola, né? Combinando a teoria com pondo a mão na massa e vendo a coisa funcionar, com simulações e tudo mais. Então, depois a gente vai, só estou dando um mapa aqui. Então, depois a gente vai ver, né, retornos, teoria de probabilidade, depois nós vamos falar de risco. E aí a gente vai falar de todas assim, não que existem, mas todas as métricas principais que você precisa saber. Então, é o VAR, é o expected shortfall, é a probabilidade de, né, ficar abaixo de um valor, acima de um valor. Então, tem várias métricas aí que a gente vai estudar, e aí vai ter que aprender
Tá, mas e se minha carteira tiver vários instrumentos? Aí vamos ver lá correlações. Então, a gente vai ver um monte de coisa, né? Uma outra variável que é bem importante é o tal do drawdown e o maximum drawdown, né? Então, o drawdown, só dando um spoiler aqui, sempre olha quanto que você caiu hoje em relação ao último pico, né? E o máximo drawdown é se você olhar ao longo de um histórico lá, de uma determinada janela de tempo, o que é o máximo drawdown? Você pega todas as quedas que você teve de um pico até o período mais baixo que você ficou lá no vale, né? Esse é o drawdown, e pega de todos eles o pior. Então, a gente vai aprender as métricas e vai aprender a calcular no Python, que são coisas muito úteis para a gente usar no dia a dia, aí para quem está lidando com gestão. Pô, aí você vai falar, beleza, né? Aí eu já entendi retornos, já entendi a teoria de probabilidade para modelar os retornos, já entendi os riscos, e quando você está falando de risco, é para o lado negativo, mas também é o lado positivo. Vou falar de definição de risco na outra aula, né? Quando a gente for falar disso, não na próxima aula, mas daqui para frente, né? E aí você vai ver, bom, se eu entendo retorno, entendo risco, agora eu quero montar uma carteira e olhar o retorno, o risco daquela carteira. Beleza, aí nós vamos entrar nessa parte. E aí você vai falar, bom, agora se eu montei a carteira, como que eu escolho a melhor carteira? De acordo com esse critério de retorno, risco. Beleza, aí a gente vai te ensinar a otimizar, e aí sim a gente vai para a parte de alocação, que nós vamos falar de Markowitz, modelo CAPM, o modelo de multifator, de vários fatores, que são factor models, né? E depois a gente vai, se não me engano, a gente vai falar rapidinho do modelo de Black-Litterman também, e aí nós vamos acabar essa parte, vamos falar de simulação, vamos falar de backtesting, né? Uma ferramenta de backtesting, duas, né? Da sua carteira, e depois que acabar tudo isso na parte de alocação, ainda a gente vai ter algumas aulas, umas 2 ou 3 aulas, falando de derivativos, que aí só relembrando, para acabar minha conversa aqui, que nós vamos fazer o quê? Voltar na história de programação orientada a objeto. A gente já fez um notebook bem legal, que tem várias opções exóticas, as opções normais. A gente montou um notebook bem bacana lá, com todas as fórmulas programadas para você poder simular, quando você montar uma carteira de derivativos, calcular o P&L, o payoff, o MTM dela em vários instantes de tempo, as gregas, né, ver o risco dessa coisa. Então, a gente vai falar umas 2 ou 3 aulas ainda lá para frente sobre programação orientada a objeto, já aplicada numa carteira de derivativos, tá bom? Então, resumindo, é isso que vem pela frente. Então, a gente ainda está, lamento informar, ou não lamento, né, para quem gosta de realmente, né, quando você compra o livro e fica preocupado quantas páginas tem no livro, então a gente está tentando te entregar o máximo possível. Então, tem a base, tem a parte de carteiras e tem a parte de derivativos. Infelizmente, cara, nós estamos na base ainda. Não estou sem trocadilho da base de dados, mas nós estamos na base da coisa, que é entender como a linguagem funciona e baixar os dados e transformar aquilo em algo que eu posso trabalhar. Então, a brincadeira de verdade nem começou ainda, tá? Só para você ter ideia que o negócio não é pouca coisa, tá? Mas garanto que você vai chegar no final, vai ficar feliz aí com o que você vai ter aprendido ao longo desse tempo. Então, o Eduardo e o Lucas vão pilotando, eu vou também ficar aqui ajudando, mas quem vai tocar mesmo é o Edu. Então, vai lá, Edu. Acho que você está no... Não sei se está falando, Edu, mas está no mudo aí. Ah, tá, desculpa. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao tópico 2 de base de dados, com a parte 8, que eu comecei semana passada, importando e exportando arquivos. Aqui estão os tópicos que nós já vimos, né, importando dados do Excel para um data frame.
quando o arquivo Excel está no mesmo diretório do notebook atual, né, que é basicamente você colocar o nome do arquivo com sua extensão. Depois nós vimos para um diretório diferente, que aí além do nome do arquivo junto com a extensão, você tem que colocar o caminho, né, que é a partir da pasta raiz, que no caso do Linux é dado por esse tio aqui, até o mapeamento, documentos, depois dados e depois o nome do arquivo com sua extensão. Depois foi feito algo parecido para arquivos TXT, né? Nós também importamos arquivos TXT na própria pasta no próprio diretório que está salvo o notebook. E agora nós vamos importar um CSV, né? Como o data frame. Bom, primeira coisa foi baixar o arquivo, é o arquivo do índice Bovespa, né, que ele mostra aqui as empresas que estão atualmente no índice Bovespa e sua quantidade, participação e alguns dados que podem ser relevantes aí para a sua análise. Bom, mas o foco aqui é ver como, né, como importar, então vamos partir para isso. Bom, aqui eu coloquei a observação, né, que o nome talvez seja diferente daquele que você baixou, né, o nome que está aqui no notebook seja diferente do arquivo que você baixou, então você vai ter que alterar o nome, né? E aqui a gente já começa a importar, né? Começamos primeiramente, né, olhando na pasta, né? Nesse caso aqui, nós colocamos o arquivo, né, numa pasta que é diferente da pasta atual, né, que está salvo no notebook, que é documentos, dados e esse nome, né? Se nós formos aqui na pasta, nós vamos ver documentos, não é essa, aqui, documentos, né? Pasta pessoal é a raiz, documentos, dados. Esse aqui é o nome do arquivo, né? Que é um CSV. E como que nós fazemos, né? Nós colocamos o caminho e usamos fstring para concatenar, né? O nome do caminho, o nome do arquivo, ele vai estar aqui no caminho. Então, a gente pode ver isso. Deixa eu rodar aqui. Bom, só para vocês verem, né, como é que ficou, que é aquele formato... Opa. Tá. Não rodou, só para vocês verem aqui como que fica essa variável, né? Rapidamente. Tá, não é isso. Desculpa. Era para estar fazendo isso. Certo. O caminho, sim, foi... tinha cometido aqui um engano, mas o caminho ele tem que ser assim, né? O que nós fizemos aqui foi concatenar a partir do fstring, né? Bom, a primeira tentativa foi importar assim, normalmente, né? Sem realizar nenhum tipo de configuração na função read CSV do Pandas. Dando uma olhada aqui, né? A gente já vê que o cabeçalho ele não é a primeira linha, porque nós podemos ver aqui que isso está falando a respeito de qual dia, né, que é essa carteira do Ibov. Então, provavelmente não, né, o cabeçalho, se a gente vê aqui, o código está na primeira posição. Se a gente observar nas demais linhas, vai estar os códigos, né, da B3 mesmo das empresas. Ação em seguida, embaixo a gente pode confirmar o tipo, a quantidade e a participação. Então, o cabeçalho está nessa linha 2 do arquivo, né? E tanto que vocês podem ver aqui embaixo, que aqui está dando um parse error, né? Que é uma característica quando se escolhe mal o cabeçalho. Bom, agora, atualizando aqui, né? Fizemos a mesma coisa, só como a gente abriu o arquivo e conseguiu
identificar o cabeçalho e também, né, identificamos que o separador é o ponto e vírgula, nós já colocamos aqui, né, que o header é igual a 1, e nós também inserimos aqui o index code igual a false, né, que é para ele não importar a coluna de índice mesmo do arquivo CSV, né, que são esse índice numérico aqui de 1 a N, né, que no caso é 95. Bom, nós colocamos, né, o caminho, o header, então, que é a primeira linha que nós identificamos ali. Esse read CSV ele é um pouco diferente, né? Então, quando a gente usou o Excel, ele já considerava o 1 como o 1, né, mesmo, assim como a gente vê aqui. Nesse caso aqui não, né? Aqui é 0, 1, como a gente está acostumado, usando a read CSV. Colocamos o caminho, o header, o separador e o index code igual a false. Só que aí continuou dando problema, né? Esse problema aqui é de codec, então, quando acontece isso, nós temos que alterar o parâmetro encoding, e pesquisando, eu achei que era esse encode aqui, esse ISO aqui, 88591, e agora sim nós conseguimos importar o arquivo, né? Aí aqui a gente faz algumas mudanças ainda, porque, por exemplo, no final do dataframe a gente vê um rodapé, que a gente não quer. E aqui... antes, né, de mexer no rodapé, nós podemos colocar como o índice, né, o código da empresa. Então, nós queremos essa coluna aqui como a coluna índice. Nós fazemos isso apenas colocando o setIndex e passando para ele, né, como um string, o nome da coluna desejada para ser o novo índice. Então, aqui a gente já consegue ver que o código está como índice. Então, nós podemos partir para a parte de tirar o rodapé, né? A gente usa o parâmetro skip footer, passamos para ele o número de linhas, das últimas linhas que nós não queremos mais no data frame. Passamos 2, né? Porque nós, por inspeção visual aqui, conseguimos ver que são essas duas. Tá, só um negócio. Pessoal, tanto na aula hoje como nas outras, você vai perceber que a gente foi fazendo passo a passo nas celas para te mostrar. Mas no fim do dia é uma função só que você põe tudo lá e acabou, certo? É que a gente não quis botar tudo de uma vez, então a gente colocou a função com a primeira parte, aí depois, agora se eu colocar mais um argumento, mais um argumento, mais um argumento. Então tá vendo que ali, ó, header igual a 1, o já tinha. Agora ele acrescentou esse outro cara. Então, se você quiser usar, você vai ver que no fim do dia é uma função só, né? Uma linha do negócio que já vai resolver quase todo o teu problema, né? Justamente, a gente vai ver aqui no final que vai ser apenas uma linha, semelhante a essa 910 aqui, que nós vamos usar. Bom, aqui ele está dando um warning, né, que ele está falando. Calma aí, outra pergunta. Miley, mas, pô, em vez de eu ficar fazendo esse negócio de colocar header igual a 1 e só confirmando, tá? A gente tinha visto no Excel que o header igual a 1, ele era relativo à primeira linha, que seria a linha 0 lá. E nesse caso, que é o read CSV, o header igual a 1 é porque a linha 1 lá, né, ele começa com 0, 1, não é isso, Edu? Volta lá no negócio. Ele começa com 1, 2, ele começa com 1, 2. Então, aqui o 1, na verdade, o 1 é a linha 2, certo? Porque aqui, em geral, o Python está contando o 0 é a primeira linha, o 1 é a segunda. Mas lá no negócio do Excel, por algum motivo, era ao contrário, era diferente, certo, Edu? Era isso, né, que a gente viu na aula passada. É isso mesmo. Então tem essas dores de cabeça. Aí você fala, pô, mas não é, em vez de eu ficar aprendendo header, skip footer, eu não posso ir lá no arquivo original e apagar ele na mão? Então, depende. Poder, você pode. Só que se você for fazer só uma vez, né? Se você tem um arquivo que você vai pegar aquele arquivo e vai fazer, e vai importar o dado e pronto, e tchau, aí eu não vou recomendar para você ficar fazendo toda essa importação. Para que serve essa coisa toda que a gente está te explicando aqui? Se você quer automatizar coisas, imagina que toda vez que você mandar rodar o teu programa, entrar lá,
você tem que entrar lá no arquivo, baixar, ficar pagando. Imagina que você vai fazer isso para 1 trilhão de arquivos, né? Várias vezes vai importar várias carteiras. Você não vai querer ficar fazendo na mão, certo? Então é aí que eu recomendaria que você usasse essa coisa aqui, tá? Bom, continuando aqui, então, esse warning, ele diz em relação à engine, né, que ele pede para que ela seja, né, especificada como Python, para nós podermos usar o skip footer. Então, fazendo isso, né, aqui eu mudei esse parâmetro, então a gente pode ver aqui que o warning sumiu. Bom, essa aqui é a configuração final do data frame, né? A partir daqui nós poderemos fazer outras análises. Então, o objetivo de importar aquele arquivo CSV foi concluído, né? E como o André disse, quando você quiser importar, você vai usar isso aqui apenas, né? Que seria o passo final de todo esse processo que a gente acabou de ver. Bom, agora vamos partir para a parte de exportar dados. Vamos exportar primeiro um arquivo Excel, né? Vamos exportar para o mesmo diretório. Eu vou pegar os títulos públicos, que é esse data frame aqui que nós criamos, nós importamos na semana passada. Acho melhor, em vez de procurar, é melhor a gente exibir ele aqui. Tá. Vamos rodar ali, que eu acho que não tá na memória ainda. Não achou? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Será que a hora que você não rodou, ele importou de novo e mudou o nome lá? Eu acho que ele tá com algum erro aqui, ó. Na verdade, porque não tá rodando algumas células. Ah, sim, deve ter umas lá que davam um pau na hora de limpar. Justamente, que foi proposital, né? Mas agora fica um pouquinho ruim. Porque a gente queria mostrar como acontecia na prática, né? Então vai dando erros. E a gente pode ver até que aqui, por exemplo, parava, né? Coloquei para executar tudo acima, run all above, né? Mas quando chegava aqui nessa célula, e naquela outra que eu apaguei também, né? Para de executar e não continua rodando as de baixo, né? Então aí eu não consegui. Lembrando que esse pau que está dando aí é de propósito, certo? A gente estava mostrando o pau do encoding lá. E outra coisa, né? Outra observação. Em geral, tá na minha experiência aqui, o Eduardo e o Lucas corrigem, mas toda vez que você encontrar esse erro de encoding, é porque tem palavras lá no negócio que você está importando que tem acento. E aí se procura esse outro encode aí que tem, que ele resolve o problema. É isso, né? Isso. Geralmente os arquivos vão ser carregados, né, com esse encode aqui, que é da nossa língua, então é o nosso padrão. O encoding é bom sempre buscar usar o TF8, que tem todas as letras com acento, se cedilha, e não dá problema baixar coisa em português. Isso. Bom, então, o nosso objetivo aqui é exportar esse data frame aqui como um arquivo Excel. Né? Nós podemos ver aqui o data frame, e agora basta a gente pegar esse data frame, né, títulos públicos, e usar o método toExcel. E damos um nome a ele, né, aqui, como a gente pode ver, como string. E esse index é falso porque nós não queremos exportar com o índice, né? Que no caso aqui está esse índice numérico, a gente não quer que esse índice vire uma coluna da nossa planilha do Excel. Bom, nós exportamos para a própria planilha, né, para o próprio diretório do arquivo do notebook que nós estamos trabalhando.
Então, a gente espera ver ele aqui. É títulos, então é esse aqui mesmo. Aqui deu acho que algum problema de configuração só, mas basicamente é dessa forma que se exporta, né, um data frame para Excel. Para um diretório específico, né, basta a gente, além do nome e da extensão, colocarmos o caminho, né, que mapeia desde o diretório raiz até o diretório final. Então, aplicando o mesmo método, né, em cima do data frame que nós queremos exportar, passando, né, o caminho, nós vamos obter também da mesma forma, né, como a gente pode ver aqui na pasta dados, o mesmo data frame, né, transposto para Excel. Cara, por que deu pau? Vamos olhar isso. Por que deu pau essas datas aí? O que foi isso? Eu acho que é porque tava Não, acho que não é que como... tá dando pau. Acho que é só se aumentar o tamanho dela que ele para de dar pau. Ah, sim. Não foi nenhum. Certo. É que ele exporta dia, mês, ano e o minuto, hora, minuto, segundo, né? Tá como date time, isso. Tá bom. Talvez a pessoa poderia querer passar para date, depois transportar, depois... Ou dá para fazer conta com isso, a hora que ele exporta, ele já está exportando os valores, as taxas, ele exporta como número já ou não, como string, o que é? É como número. Tá bom. Tá, então isso é para quem quiser, né? A gente espera que você não fique mais querendo usar o Excel, mas enfim, a gente sabe que às vezes é importante jogar várias coisas no Excel. Às vezes, por incrível que pareça, fazer coisas manuais ali, que você só vai usar uma vez na vida, às vezes vale a pena fazer no Excel, tá? Então, se você quiser jogar as coisas do Python para o Excel, fica fácil exportar desse jeito aí. E, dependendo também, às vezes a pessoa vai precisar de uma planilha de Excel para ser entrada de outro processo, né? Então, já fica aqui demonstrado como se faz isso. Também para CSV, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês. CSV é idêntico, né? Só que em vez de usar o ToExcel, né? Eu vou usar o ToCSV. Também estou exportando o mesmo data frame dos títulos, né? Porque é só um exemplo. A gente pode ver aqui na pasta, inclusive, que está aqui. O João, calma aí, o João está perguntando o seguinte, se a gente sabe dizer se existe alguma função onde no lugar do separador você pode colocar posso colocar o tamanho da variável. Aí ele escreveu algo semelhante a separar por tamanho no text to columns do Excel. Caralho, estou viajando. Tá, explica aí então. Eu nem entendi o que é que o João quer. Explica aí. Então, tem separadores que eles são espaços, como esse que a gente vê aqui. Em vez de ser um ponto e vírgula, ele é um espaço. O que eu costumo fazer? Eu venho, copio o espaço, dou Ctrl C, e aqui no lugar do ponto e vírgula, né, no formato string, eu coloco o espaço. Às vezes aqui vai aparecer uma setinha, e às vezes não, né? Geralmente, quando é o separador mesmo, aparece uma setinha aqui. Então, basicamente, eu não, mas calma aí, mas espera aí, mas o João falou, sabe se existe alguma função onde no lugar do separador eu coloque o tamanho das variáveis? O que seria isso, colocar o tamanho das variáveis? É porque às vezes o arquivo ele não tem um separador, vai ser um texto único, e aí eu tenho, sei lá, um layout que me diz que os 5 primeiros dígitos são, sei lá, algum código que tem um significado específico. Aí eu vou ir fazendo o slice por tamanho, sabe? Entendi. Aí, por exemplo, se eu conseguiria entrar com tem uma linha que o cara escreveu todos os números na mesma linha, só que você sabe que o primeiro assunto tem 5 casas, o segundo assunto 10 casas, é isso, né, que você está falando? Isso. Aí, sei lá, se eu conseguiria entrar com um vetor, por exemplo. João, tem sim. Desculpa te cortar. Não, tudo bem. É que dá para fazer isso sim, isso é um nível um pouco mais baixo, né? Menos automatizado, mas dá para você abrir um arquivo de texto e você vai ter uma variável que vai ler
o arquivo de texto e para cada linha você pode ir varrendo. Você pega uma linha como se fosse um vetor, e nesse vetor você pode separar, digamos, igual você falou, da posição 0 até a posição 4, os 5 primeiros dígitos, você faz alguma coisa, e dá para ir varrendo assim. A gente pode Eu tentar usaria bolar um um for. exemplo depois. Oi? Mas uma biblioteca teria, você sabe? Não, não, é do próprio Python isso. Mas aí seria um Tá. for, por exemplo. Isso, exatamente. Eu fiz assim, mas eu queria saber. E eu consegui resolver assim, né? Mas No aí for? eu também procurei no Pandas, não achei nada. Eu vou ver Dá com o para criar pessoal. uma função assim, eu acredito. Passa o É, vetor, né? Passa um vetorzinho, dá para criar Então, mas uma aí você vai função. dar um for, aí você percorre cada linha, joga aquele texto inteiro numa variável e depois você pode dar um slice naquela variável, certo? Pode fazer isso, né? isso, exatamente isso. Tá. Mas era isso que você queria ou você queria alguma coisa mais alto nível para fazer de uma maneira mais fácil? Não, eu pensei em resolver assim, mas eu falei, vou ver com o pessoal se existe se existe uma função, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ah, sim. Bom, se existe uma função, eu não sei. Dá para fazer isso, sim. Só é um pouco chato, só, mas dá para resolver dessa forma. Beleza. Isso. E a gente pode ver também criar uma função, né? Aí, se você sempre usar isso, uma função que recebe uma lista de com o tamanho, né, dos caracteres, ou um dicionário com o tamanho dos caracteres e os significados. Aí dá para automatizar para qualquer tamanho de arquivo, né? É que eu já vi um Mas foi arquivo uma coisa assim, bem né? pontual também, né? Ah, entendi. Ah, então beleza. Eu já vi um arquivo, acho que da B3, que era assim, um TXT, não era um CSV, era um TXT sem formatação nenhuma. Eles falavam, os X primeiros números são preço tal, depois os próximos dígitos era o ticket, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí tinha que Isso. separar manualmente. Dá para fazer dessa forma, sim, apesar de ser chato, dá sim. Se quiser, depois a gente pode tentar bolar um exemplo aqui para mostrar. Aí, você que sabe. Não, tá tranquilo, acho que eu consigo pensar aqui. Tá bom, então. Qualquer coisa, Valeu, obrigado. nada. Bom, aqui nós fizemos a exportação, né, do mesmo data frame, agora para CSV, usando Edu, Oi. só para, não sei se está todo mundo acompanhando o detalhe, sem querer estender nesse assunto, mas só faz uma coisa rapidinho, por favor, para todo mundo entender. Cria uma célula aí extra, vai em qualquer lugar, e escreve, tipo, AA é igual, agora abre não, faz um string, abre uma aspinha. Isso. Agora escreve tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, em alguns caras. Tá. Aí roda e cospe o AA, né? Então, obviamente, o AA é isso. Então, agora, o que eu falei de dar um slice? Então, lembra uma lista, acho que a gente já tinha comentado sobre isso, né? O Python entende um string como se fosse uma lista de coisas. Então, se você colocar, né, isso, da len a A, ele vai pensar que é 12 caras, é como se fosse uma lista de caras. Então, se você fizer um AA ali em cima e dar um colchetes no AA, por exemplo, e aí você escreve de 0 até 4, 0, 2 pontos, 4. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar o 0, que é o A. Lembra, quando eu dou slice, ele vai pegar o primeiro, o inclusive, e o último exclusive, né? Lembra disso? Então, ele vai pegar do 0 até o 4 exclusivo. Então, é o A, que é o 0, o B é o 1, o C é o 2 e o D é o 3, tá vendo? Ficou A, B, C, D. Ele vai pegar esses caras. E se eu quiser pegar os últimos 4? Então, coloca lá, como é que era? Põe de 2 pontos só e menos 4 no começo, certo? Não, ao contrário, né? Menos 4, 2 pontos. Então, o que ele vai fazer? Tá vendo? Ó? I, J, K e L. Tá vendo? Ele vai filtrar, ele vai dar um slice, porque ele vai tratar a palavra, né, o string, como se fosse uma lista. É só isso, tá? Então, você lembra que quando... Só relembra, puta, é foda isso, mas vamos lá relembrar. Pega lá no lugar do A, agora coloca B, B, B e faz uma lista. Faz uma lista embaixo. E criando uma nova célula. Numa nova célula, melhor. Então, se você criar uma lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lista...
Tá, bota um 3 aí. Tá. Então, só lembrando, se você fizer um BBB, é a mesma coisa, tá? Se fizer um BBB de 0 a 3, o que vai aparecer? 1, 2, 3, 4. Tá dando um slice na lista, certo? 0 a 3, falei bobagem. De 0 a 3, ele vai fazer o 0, 1, 2, certo? Se você fizer de menos 3 a 2 pontos, põe lá menos 3 a 2 pontos, ele vai pegar o 4, 5, 6. Vai pegar o menos 3, os 3 últimos ali, certo? E assim vai, tá? Então, o Python entende uma lista. Então, o que o João estava perguntando? Imagina que você foi lá, depois, se alguém tiver interesse, só falar que o Lucas faz, a gente faz um exemplo. Mas você tem um TXT, então o Python vai entrar dentro do TXT. Daí ele lê a primeira linha e joga num string. E aí a segunda, a terceira e a quarta e vai jogando. E aí o que o João falou? Que eu sei que os primeiros 5 caracteres daquela linha são alguma coisa, os outros 5, os outros 10 são sei lá o quê. Então, o que você tem que fazer? Óbvio que você tem que saber essa receita, certo? Só que aí você vai dando slice no negócio e jogando num dicionário, e aí você cria o data frame que você quiser, bonitinho, certo? É isso aí. Tá, toca o pau aí, Edu. Perfeito. Bom, pessoal, aqui então, agora, como a gente fez já para Excel, né? Nós vamos fazer para o CSV e de forma bem similar. E nós podemos ver o resultado aqui, né? Na pasta que eu pedi, documentos, dados. Ele vai abrir, eu acho melhor abrir CSV com editor de texto, na verdade. E aqui, né, aqui está o arquivo CSV. Na primeira linha a gente tem o cabeçalho. Aí aqui a gente tem o restante dos dados, né? Cada linha do data frame corresponde a uma linha do arquivo CSV. Bom, por último, né, nós vamos usar o método toCSV também, né, em cima do mesmo data frame, títulos públicos, mas agora nós vamos mudar a extensão, em vez de ser CSV, para TXT. Né, nós escolhemos aqui o separador do nosso interesse, né, para aparecer no editor de texto da forma que nós escolhemos, com o separador que nós escolhemos. Então, aqui está o títulos TXT, e aqui nós temos o resultado, né? A mesma coisa. A primeira linha é o cabeçalho, as demais linhas correspondem às linhas do data frame. Bom, esse é o processo para exportar para TXT, para CSV e para arquivos do tipo Excel, né? Como o XLSX. Aqui, né, um extra, ensinar a exportar imagens, né? JPEG ou PNG. Pode ser muito interessante, né, quando você está elaborando um relatório ou quer usar uma imagem em outro contexto. Nunca ninguém aqui, certo, deve ter tido que fazer um PowerPoint para apresentar para alguém, e aí você fez seu modelo, e aí você tem que colocar no PowerPoint, porque você não vai ficar compartilhando o teu notebook do Python, e aí você quer a figura que você fez. Como que você faz? Tem vários jeitos, dar um print screen na sua tela, ou fazer o que quiser, mas isso é meio porco. Então, esse é um jeito que você pode exportar a figura, que aí você pega ela e coloca na tua apresentação, né? E aí, inclusive, você pode definir o tamanho da figura, pode definir a qualidade dos dots per inch, tudo mais, né? Isso. O exemplo aqui, ele foi em cima desse data frame aqui, que nós manipulamos, né? Ali em cima do histórico de GPM. Nós vamos pegar, né, basicamente, aqui que eu peguei, variação mensal, então é essa coluna aqui, 0, 1, 2. Eu vou usar um iLock para selecionar essa coluna. Eu também quero a coluna das datas, né, para ter a referência, que é a coluna 0. Beleza. Fizemos isso aqui, né, colocamos X sendo a data, para ser o nosso eixo X no gráfico, e Y sendo a coluna da variação mensal, usando um iLock. Aqui nós criamos um objeto, né, um objeto figure, para a gente poder salvá-lo depois, né? Você pode ver que eu poderia
de repente, a partir do próprio DataFrame plotar, mas como eu quero salvar a imagem, eu preciso criar o objeto do tipo figure. Eu crio o objeto, né, e peço para plotar o x e y. Ele vai plotar né, a variação do IGPM, né, nesse período, 2020 2021. Ficou bem grande, né, mas foi até de propósito. Nós podemos escolher depois os dots per int, né? Bom, para salvar, o que nós fazemos? Eu criei aqui uma variável diretório, porque vai fazer sentido ali no contexto de mostrar para vocês, né, a variação do dots per int. Então, basicamente, que foi o diretório criado no padrão. Aqui, né, eu usei, em vez de usar o till, né, eu usei esse home, porque essa função aqui nós vamos usar, ela mapeia os diretórios um pouquinho diferente. Mas aqui está um exemplo, né, para o sistema operacional Linux, que é o que eu estou usando, e o do André, que é o Windows. Bom, nós criamos depois um file path, que é o diretório, mais aqui é a característica da imagem quanto ao seu DPI. Aqui é o default, né, que eu não passei aqui para o... Só lembrando o que o Python faz, escreve uma linha em cima, quando você soma uma coisa com outra, né? Só para todo mundo ver o que é quando você fala diretório. Então, o diretório é, sei lá, então só escreve lá, tipo, não, string mais BBB, né? Então, o Python, ele entende isso aí, certo? O que ele vai fazer? BBB. Pronto, ele junta tudo. Isso. Só um detalhe, se tiver duas listas, 1, 2, 3 e outra lista 4, 5, 6, o que ele faz? Agora já nem me lembro. Eu acho que ele concatena também. Bota um vírgula aí. Ele deveria, né? Óbvio que vocês sabem que se for um NumPy array, ele não é louco, né? Ele vai somar. Mas nós estamos falando o que o Python faz com lista. Então, ele vai concatenar, tá vendo? É isso. Isso. E como... mas eu quero somar 1 com 4, 2 com 5. Então, bota lá, np.array no primeiro cara e np.array no segundo cara. Daí vai dar certo. Aí ele vai fazer o que você quer que ele faça. Certo? Sim. Mas quando você só coloca mais na lista ou numa palavra, o Python simplesmente concatena os dois caras, só isso. É isso aí. E aqui, né, a gente vai sempre usar isso para poder depois diferenciar o que a gente está aplicando aqui nos DPIs. Aqui eu não apliquei nada, né, na função savefig, que está sobre esse objeto gráfico área, né, que é um objeto figure. Eu aplico sobre esse objeto gráfico, né, que exibiu esse gráfico, o savefig, passei o file path, né, que vai dizer o diretório mais a configuração do nome, né. Passei só para você entender, pessoal, a gente colocou aí, nós que estamos escrevendo, isso é um string, DPI default aí. Isso é só para na hora que exportar a figura, você poder olhar as várias... O Eduardo vai exportar vários DPIs, né? Que tem a ver com a definição da imagem. Isso é só para você ver, a gente só está colocando esse nome para você ver o que é o nome no arquivo lá. Então, esse que ele não falou nada, tá vendo? Em cima, ele só escreveu format JPEG. Ele não falou nada. Então, é o DPI default. Então, na hora que ele rodar isso, vai aparecer uma figura lá no negócio que vai ter esse DPI default lá para a gente identificar. A hora que o Edu rodar, depois você olha lá, já, Edu, para mostrar, então. Esse bbox itens aqui, ele vai definir o tamanho da borda que vai ter na figura. Então, quando a gente coloca tight, é uma borda fina, né? Então, aqui está o DPI normal, né, o default. Aí, depois aqui, a única coisa que eu fiz foi pegar o diretório, né, que nós tínhamos definido, e concatenar com o DPI respectivo, né, que eu apliquei na função savefig.
Então, aqui foi 300, depois 800, depois 70 e depois 50, né? O default é 95, para vocês saberem. Então, aqui nós temos os diversos DPIs, né? Esse aqui é o de 50, o de 70, o de 300. Deixa eu expandir, acho que fica melhor. Agora ficou na frente. Bom, esse é o de 300, o de 70, o de 50 você vê que tem uma bela diferença, né? Que até o tamanho muda. Mas depois de um certo ponto, dependendo da aplicação, não vale a pena colocar um DPI muito alto, né? O 800 e o default não tem grandes diferenças, né? Tudo vai Talvez depender nesse também do gráfico, gráfico. né, que é isso. Talvez nesse gráfico que é branco, que é azul e tudo branco, mas lembra, a gente andou fazendo uns gráficos 3D, sei lá o quê. Se você quiser plotar esse gráfico, óbvio que com mais DPI vai ficar melhor para você, né? O tamanho também muda, né? Aqui é o 800 e aqui é o default. E basicamente é isso. Bom, com isso a gente termina essa parte 8, né, de base de dados, que é importando e exportando arquivos. Alguém tem alguma dúvida aí antes de a gente partir para a parte 9, né? Então tá, só lembrando, o Lucas vai preparar uma que vai falar sobre como faz isso aí para SQL, certo, Lucas? Certo. Tá, toca o aí, Edu. Beleza. Então, vamos partir para a próxima aqui. Aqui eu vou falar um pouco da biblioteca SGS, que o nosso amigo mandou, né? E sobre Maurício, requisições. né? Maurício, isso. Então, Maurício, a gente viu, Maurício, a gente agradece a você. O Maurício mandou para nós. Então, Maurício, tá aí. Então, o Maurício mandou para nós um notebook com várias coisas que estava importando do Banco Central. Aí eu pedi para o Edu e o Lucas darem uma olhada, ver o que tinha. A gente já tinha algumas coisas e falei: olha, isso aqui que o Maurício mandou, que tem mais coisa, e a gente colocou aí para vocês, né? É isso, né, Edu? Isso. Essa biblioteca aqui ela é bem bacana porque a partir dela a gente consegue obter os dados do sistema de gerenciamento de séries temporais, né, do Banco Central, e lá tem muitas coisas, como vocês vão ver, e como número de empregos formais, taxa meta Selic, e PETACs, muita coisa mesmo. E antes a gente estava usando só como requisições, eu vou mostrar também como obter, né, essas informações a partir de requisições, mas o Maurício mostrou que já tem uma biblioteca que faz a mesma coisa do que eu tinha feito anteriormente usando requisições. Bom, a biblioteca, né, para você obter ela, um pip install SGS, e depois você importa ela como SGS, e é basicamente isso. Aqui estou importando o pandas, o datetime, também coisas do datetime, né, para a gente poder manipular datas. E também estou importando isso aqui que eu acabei nem utilizando, mas também é uma coisa que vai entrar depois na parte de gráficos, que com esse Figure Factory você faz alguns gráficos que poderiam parecer complicados, né, mas de uma forma mais simplificada, né, que ele tem uma boa interação com data frames, esse módulo Figure Factory. Bom, primeiramente, né, vou mostrar para vocês algumas coisas da biblioteca SGS. Essa biblioteca, nós vamos precisar, né, para utilizá-la, assim como do Yahoo Finance a gente precisava dos tickers, aqui nós vamos precisar dos códigos. Os códigos SGS, né, que são da ferramenta do Banco Central, né, que gerencia as séries temporais. Bom, aqui é o link, né, que eu mostrei para vocês, e para você pesquisar algum tipo de indicador, uma série, você pode pesquisar pelo nome, por exemplo, aqui, né, que já está, IPCA. Aí você dá Enter, ele vai mostrar aqui alguns IPCAs, né,
No caso, o 433 é o mais tradicional, mas aqui também tem relacionado aos transportes, comunicação. Outra coisa também que você pode fazer é clicar aqui, né, e saber, por exemplo, atividade econômica, setor real, eu quero saber agropecuária, lavouras, produção. Isso aqui é só um exemplo, para mostrar para vocês aonde vocês vão obter as séries temporais, né, os códigos das séries temporais e onde vocês vão se orientar. Então, por exemplo, eu sei que todo mundo já sabe, eu só estou chovendo no molhado, mas é bom deixar registrado, porque pode ser que alguém não saiba. Olha a quantidade de informação que tem aí, ó, de um monte de coisa. Aí, a pergunta é a seguinte, o que será que as pessoas estão fazendo com isso, cara? Será que tem inteligência que dá para ser extraída dessas coisas, né? Se você olhar a produção que tem dessas coisas e ver se vai ter impacto na inflação, não? Será que tem alguma inteligência aí? Eu não sei, não sou economista, mas sou capaz de apostar que tem. Se você pegar todos esses dados e sair cruzando e criar o que os caras lá gostam de chamar os tais dos indicadores antecedentes, ficar cruzando tudo com tudo, eu acredito que muito provavelmente você vai conseguir identificar coisas antes que os outros relacionados a alguns setores. E aí a pergunta é a seguinte, tá tudo lá disponível. E hoje, como que nego faz para usar isso? Cara, você imagina que em cada banco, em cada lugar, tem que ter um estagiário que, né, quem que vai fazer isso se não for o estagiário? Então, eles vão botar um estagiário para o cara entrar lá, pega, ele alimenta uma planilha. Se você, com isso tudo que a gente está falando, tiver o saco de uma vez, ou você chama um estagiário para você não ser o cara que faz, mas enfim, alguém, uma vez, vai ter que entrar aí, ler tudo, batata, arroz, banana, sei lá o quê, montar lá e alguém vai falar para ele, ó, vamos cruzar a série da batata com a do feijão, com a isso, com aquilo, com aquele outro. Depois, cara, acabou. Então, imagina que agora, com essas ferramentas que a gente está te ensinando, como eu já falei outro dia e eu queria reforçar isso, você consegue ter um banco com uma área de research, que antigamente precisava de várias e várias pessoas, você consegue fazer sozinho na tua casa. Você consegue montar um hedge fund com uma área de research lá, só você. Só tem um pouco de saco, mas depois que fez, está feito, né? Uma coisa que eu queria só chamar a atenção aqui é para ver o último valor, né? Porque, às vezes, por mais que essa série, por exemplo, do algodão, o último valor seja de 2015, pode ser que tenham outras, né? Aí é questão de pesquisar aqui, não sei, algodão, e ver se, às vezes, eles mudam a forma de calcular e muda o código. Né? Aí aqui a gente vê outras que podem estar ainda sendo atualizadas, né? Ou que tenham mais dados, pelo menos. Bom, aqui, né, eu vou mostrar primeiro como importar uma única série. Eu escolhi aqui o novo CAGED, né, que mostra o número de empregos formais registrados. Essa biblioteca, ela precisa que as datas estejam no formato de string. Então, eu fiz um procedimento ali que a gente já viu, né, em alguns outros notebooks, que é definir como datetime e depois usar o método strftime, né, para poder transformar de datetime para o formato de string, né, adequado com a biblioteca. Bom, para usar a função é muito parecido com o que a gente já viu para os outros data feeders, né? A gente usa o SGS, né, que é o nome da biblioteca, e o time series, que é uma função que ela pega a série temporal mesmo, né, dependendo de cada start date e end date, né, de acordo com o código escolhido. Então, assim como a gente tinha para o Yahoo Finance e para as outras bibliotecas que nós vimos. Aqui está o índice, né, um índice que ainda está sendo atualizado, ele é mensal, a gente pode ver aqui uma forma de importação. Aqui, né, se nós quiséssemos em formato data frame, nós poderíamos usar, em vez do método time series, o método data frame. Passaríamos o código
o start date e o end date, tudo em string, né? Lembrando. Aí aqui, né, nós podemos ver que ele pegou o código, se quiséssemos mudar, né, para o nome da variável mesmo, né, o nome do indicador, né, que é o novo KGED, nós poderíamos usar esse método rename, passando o dicionário, né, mostrando que é o eixo 1, que é o eixo das colunas, um dicionário que relaciona a coluna antiga, né, que está aqui, NC Columns. Tá, só lembrando, para quem não sabe, aqui eu acabei de aprender no Google, CAGED, né, sigla para Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É isso, só para deixar registrado aí. Isso. Então, usei o inplace, né, igual a true, para poder cristalizar essa mudança da renomeação, né, da nossa coluna. Bom, você pode ver aqui que funciona, né? Então, aqui nós temos a nossa série em formato de data frame. Também tem o metadados, né, que ele pega... Edu, uma pergunta. Se você colocar lá em cima, sobe um pouquinho. Se você colocar lá em cima, aí, novo CAGED. Se você colocasse outra série, o Time Series, que é até lamentável esse nome, né, que o pessoal deu, mas enfim, né, que deveria ser Time Series ou série temporal, né? O cara chama de Time Série, tá, beleza. Mas vamos dizer que o de baixo, que ele está usando um data frame, aí me ocorreu se o negócio não faz vetorial. Então, se você pegar um outro cara e colocar aí nesse cara aí, será que ele não vai fazer um data frame com uma outra série que bate com... A gente pode testar aqui. Eu vou coloca uma lista, né? Chama, bota aí o novo CAGED. Acho que é o IPCA 433. Bom, aqui é só para a gente conferir mesmo. Só um teste. Ele faz. Com o método DataFrame, ele faz. Deixa eu até... Olha que bonito, é o que eu estava falando. Você imagina, você vai baixando tudo que tem pela frente. Banco Central, né? Você lembra que eu comentei lá que nos Estados Unidos tem um site de um dos bancos centrais deles lá, o Fred, né? Passei para vocês lá o site do Fred, e também tem um monte de dados lá da economia americana, taxas de títulos públicos. Então, você imagina, você pode montar o que você quiser aí, né? Sim, tem bastante fonte, né, de informação. Bom, então, esse data frame, ele serve tanto para obter de um só, né, de um só indicador, quanto ele também, tanto para isso, né, quanto para multi-indicadores, né, que nem nós vimos agora. Aqui tem o IPCA e o novo CAGED, a gente vê que não é difícil obter. Mas nós temos que utilizar, né, o método DataFrame, porque eu testei com o Time Series mais de um e não deu certo. Aí eu até tinha feito usando o for, mas com esse método DataFrame não é necessário. Também tem um metadados, né, aqui. Deixa eu apagar isso. Também tem um metadados, né, você coloca o nome do código, né, o número do código, ou no caso aqui eu defini uma variável, da língua que você quer que ele faça um pequeno relatório, né, sobre aquele indicador. Ele vai dar o código, o nome, né, estoque de empregos formais total, em unidades, em milhões, o primeiro valor, né, onde começa a série e onde termina. Começa em 92 e termina no ano de 2022, no mês de fevereiro. Mais de uma série, né? Passando rapidamente, é só passar o método DataFrame em vez do Time Series, e aqui passar uma lista, né? No caso aqui só tem dois mesmo para dar um exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo de aplicação que a gente pode usar, né? Como a gente pode relacionar uma coisa com a outra. É bacana, por exemplo, a gente pode ter receber uma informação, ou
ou mesmo pensar em alguma coisa e querer testar, né? Por exemplo, algo que me ocorreu é se o número de empregos, ele acompanha a taxa, o índice Bovespa, né? Então, aqui, para fazer essa comparação, a gente já tem um novo CAGED aqui, né? Que a gente obteve, chama NC. Eu coloquei no DataFrame NC. Agora eu preciso do Ibovespa, né? Então, o Ibovespa tem esse ticker aqui. Nós usamos o Yahoo Finance, né, para obter a cotação dele. E aqui nós temos o DataFrame do Ibovespa. Tá. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser pegar o Adjusted Close apenas, né? Vou dar um lock, todas as linhas, coluna do Adjusted Close. Tudo bem, obtemos esse Time Series, né? Que eu vou usar aqui embaixo. Bom, aqui o que eu fiz? Eu peguei aquele DataFrame e dei um plot. Aquele DataFrame NC, ele tem apenas uma coluna, né? Com o nome de novo CAGED. Dei um plot, né? Escolhi o tamanho da figura. E em seguida, né? Que eu quero colocar no mesmo gráfico, porém num eixo secundário, eu quero essa série do Ibovespa, do Adjusted Close, para fazer essa comparação, como que um evolui do lado do outro, né? Como que o desemprego e o índice Bovespa são relacionados. Aqui eu achei bem bacana que é uma coisa que está bem relacionada, né? A gente pode ver que quando o emprego está aumentando, o Ibovespa também está aumentando, né? Cai um, cai o outro também, e em épocas de ascensão, os dois têm uma ascensão conjunta, né? Vocês veem que eles têm bastante relação. Momentos de quedas também, um acompanha o outro, e parece até Mas que tem um estão lag aí, né? Interessante isso, né? Tem um isso. atraso aí, né? Que a bolsa está caindo e aí a bolsa começa a recuperar e o emprego continua caindo. Aí o negócio engrena. Tudo bem, aí teve o Covid ali, né? Que foi isso aí meio. Mas mesmo assim, ainda tem um lagzinho. E aí depois a bolsa cai, enfim, né? Mas são Dá essas até, relações que vale a pena olhar aí. dá até para ver que quando a bolsa cai, o número de empregos ainda cai, e isso tem bastante relação, né? Bom, aí depois peguei aqui a taxa Selic, né, para fazer o mesmo tipo de comparação, para ver se também tem alguma relação. Isso aqui é um exemplo de aplicação, né? Então, eu quero ver se eles se comportam, tem uma correlação positiva, negativa ou é indefinido. É uma análise primária, vamos dizer assim, né? Mostrando para vocês que é bem fácil fazer esse tipo de análise com o que a gente já tem. Bom, aqui a taxa Selic eu usei a biblioteca do SGS, né? Peguei um time series, passei o código, né? No formato string, a partir dessa mudança aqui, usando este método, que muda, né? De datetime para string. Chamei a função, obtive essa series. Então, fazendo uma forma parecida, né? Eu ploto o número de empregos e de empregos, né? Na verdade, empregos formais registrados, né? E depois a taxa Selic. Aí aqui a gente já vê que aquela correlação que a gente viu com relação à bolsa já não faz muito sentido, né? Bom, agora vou partir para a parte de requisições, propriamente dita, né? Que são requisições em HTML que muitas vezes os órgãos eles disponibilizam, né, como a gente tem do SGS, tem a biblioteca, mas também tem a API deles, né? Eu acho que isso aqui talvez não faça tanto sentido usar sabendo que tem a biblioteca, né? Mas é um exemplo de requisição que eu vou mostrar para vocês, né? Eu acho que eu vou talvez passar até um pouco mais rápido. Mas é um formato de requisição que nós vamos na API, né? Na API do Banco Central, né? Do mesmo SGS.
O que o cara que fez aquela biblioteca lá, SGS, está fazendo? Ele está fazendo isso que o Eduardo vai mostrar rapidamente agora, certo, Edu? Ele está indo na marra lá e criando umas funçõezinhas que fica mais fácil a vida. É isso. Isso. Aqui, né, nesse link que está aqui, ele mostra como se utiliza essa biblioteca. Essa API do Banco Central, ela retorna um arquivo do tipo JSON ou CSV, vai depender do que tiver aqui nesse campo, formato igual. Temos aqui um código série, né, que é o que a gente estava falando até agora, que é o que a gente vinha consultando aqui, né, para saber PCA e tudo mais. Tem a data inicial e a final. Vocês veem que daqui já sai facilmente uma ideia de função, né, de biblioteca, que foi o que a gente fez abaixo até. Nós transformamos numa função. Bom, aqui, né, nesse tutorial, nesse exemplo, ele dá a forma como se utiliza a API, ele dá o endereço padrão. Sabendo disso, nós vamos utilizar, né, uma URL, na verdade é uma variável, né, que a gente chamou de URL, que é uma URL. Só um detalhe. Então, vejam, o que a gente fez foi basicamente copiar o site do cara, tá? Embora, como o Eduardo bem colocou, esse daí, nesse caso específico, não faça sentido, porque o Maurício descobriu lá que tem uma função, né, um pacote para fazer isso, mas se você for pegar de outro site que tiver que entrar direto na URL, é essa. Se tiver instrução lá, você copia e ele mesmo já colocou entre chaves aquilo que você tem que mudar. O que você vai fazer? Vamos lá, o que você não vai fazer? Você não vai pegar o código e porcamente enfiar lá, né? Ponto 433. Você não vai fazer isso. Você vai fazer igual a gente já explicou. Você deixa separado código SGS, que é o 433, que é o IPCA, não sei o quê, e aí você coloca um F-string. Então, tudo que está F e a aspinha, ele é um string, e é aquilo que você quer colocar o nome de uma variável do programa do Python lá dentro daquele string, você coloca ele entre chaves, que é tipo ali código SGS, ou start date, ou end date. E nunca mais mexe nessa coisa horrorosa que está o URL aí. Você mexe antes apenas. Então, aí, definido esses passos, né, como o Maeli comentou, a gente vai obter um URL que é uma string, que é desse formato, que é o padrão que se utiliza para se fazer essa requisição, né, do arquivo JSON. Se eu colocar aqui por curiosidade, né, se eu colocar aqui no meu navegador, o que vai acontecer? Ele vai me devolver um JSON direto, né? Bom, poderia ser um CSV também, né, mas como a gente não viu nada sobre JSON, quase nada, a gente usou nesse exemplo aqui. Que Python, o Pandas, né, para nossa sorte, tem uma função que chama readJSON. E isso aqui é a requisição. Eu posso passar direto ao URL, que por baixo dos panos, né, ele vai acessar essa página e importar aquele arquivo que ele acessou para um data frame. Então aqui, né, como resultado... Tá, mas só um detalhe. Vocês lembram, o Edu tá certo, mas quando eu dei aquela aula falando sobre importar dados de balanços, né, as empresas fundamentalistas, que você tinha o demonstrativo de resultado, o balanço, fluxo de caixa, enfim, lembra que eu mostrei que vinha um JSON. O que é o JSON? Ele é um dicionário, é um tipo de um dicionário. Ele vai ter o dicionário key e o value. E aí, o Python, né, o Pandas, você já sabe que um jeito bem fácil de criar um data frame é botar as coisas no dicionário. Então, por isso que é bem simples fazer isso aí, tá? A gente pode ver aqui até que, por exemplo, o key seria 0, o value seria uma espécie de... Outro dicionário. Né? Tem um outro dicionário que tem uma data, dois pontos, com um string e o valor. Então, lembra, no dicionário só se você quiser. Então, você tem um dicionário que tem o key e o value, pode ser inclusive outro dicionário. Justamente. Bom, aí, usando essa função readJSON, né, do Pandas, passando ao URL, a gente conseguiu de forma bem fácil
obter o data frame que a gente queria, né? Aí aqui só para colocar em formato datetime, né? Porque aqui quando vem assim já pode saber que é formato string. Então aí se você quisesse, provavelmente, né? Você iria querer, porque é bem interessante colocar no formato datetime, o que é data. A gente usa essa função pd2datetime, né? Só que como nós fazemos é geralmente selecionar aquela coluna do data frame e dizer que a partir de agora ela vai ser igual a função do pandas to datetime daquela antiga coluna, né? Esse parâmetro day first é pela característica que a data veio com o dia, né, como sendo o primeiro componente da data, né? Então, aplicando, né, essa função toDateTime nessa antiga coluna data, né, nós conseguimos cristalizar um formato de data agora datetime, não string. Bom, rodando aí para vocês verem. Aqui só coloquei o índice como data, né? def.setIndexData, in place igual a true, para cristalizar. E nós temos isso aqui como um data frame que nós poderíamos utilizar. Esses passos que eu fiz aqui em cima, né, eu concatenei tudo numa função, né, que recebe o código SGS, depois ele recebe start date e o end date em formato datetime já, né? Em formato string. Aqui, né, nós formamos a URL, essa URL que é aquela que a gente explicou, né, que é composta pelo código, pelo start date e o end date. Baixamos o data frame através da requisição e mudamos para datetime, o que era a data no formato string, e colocamos como índice a coluna data. E vamos retornar o data frame. Certo, aqui é um exemplo exemplificando, né, o uso dessa função, como nós poderíamos usar. Bom, aqui, né, como a função recebe string, eu passei string já, fazendo daquela forma, né, pegando o datetime e transformando para string. Peguei o código que eu queria, no caso era o IPCA mesmo. Passamos o código, o start date já em string, né, como string, e o end date como string para a função dados.bc, que é essa que a gente criou aqui, que ela reúne tudo que a gente viu passo a passo. Então, chamando essa função, temos a série, chamamos uma outra aqui também, por exemplo, GPM, com o mesmo start date, end date, com um código diferente. Então, vocês veem que é bem parecido com aquela função, com a função data frame, né, do SGS. Então, só que aqui eu também fiz, né, para ele receber uma por vez, né? Mas isso poderia ser facilmente modificado aqui, né? Se recebesse uma lista, eu poderia fazer algum tratamento ali dentro para poder fazer essa mudança. Isso pode virar até um exercício aí para vocês aí para a lista. Bom, agora um outro tipo de requisição, né, que eu queria mostrar, agora sim, diferente, é a requisição a partir de qualquer arquivo, na verdade, só que eu usei aqui arquivos do Tesouro Nacional, né, de títulos públicos. Então, aqui, por exemplo, eu tinha pesquisado no Google, Tesouro Transparente e CSV. Ele veio nessa página aqui, você pode ver que tem vários arquivos CSV, JSON. E aí, deixa eu ver aqui qual que eu tinha utilizado. Então, basicamente, você pode vir, por exemplo, aqui, né, clicar, e aí aqui quando você vai... Eu cliquei, né, no caso aqui no CSV, e aqui quando você vai fazer o download do arquivo, você clica com o botão direito e você vai copiar link. Esse link você pode colar
no caso aqui é o read CSV, né? Porque eu sei que é um arquivo CSV, né? A gente pode ver aqui, inclusive, quando se dá o... Ah, não, ele não copiou. Copiar link. Não, não é o metadados. Copiar link. Vendas do Tesouro Direto. Você pode, inclusive, ver aqui que aquele URL que eu copiei, ele tem uma extensão CSV, né? Que é o link de download daquele CSV. E esse link de download do CSV eu posso utilizar direto aqui no read CSV do Pandas. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Bom, o que eu usei aqui foi, na verdade, o preço da taxa do Tesouro Direto, né? Fiz de forma semelhante, né? Eu fui lá eu vim aqui, também coloquei para copiar o link. E aí, a partir disso, nós temos esse data frame aqui, né? Utilizamos separador, ponto e vírgula, e o decimal, vírgula. Isso eu acho que até porque, da mesma forma, né? A gente pode testar para poder até importar de forma mais rápida, fazer o teste, ele vai baixar. Podemos abrir aqui o arquivo CSV. Deixa eu abrir com outro aplicativo. Aqui, a gente já consegue ver aqui, por exemplo, que o separador é o ponto e vírgula, e que os números que tem decimal é a vírgula. Então, são parâmetros que a gente já pode passar para a função read CSV do Pandas, né? Então, passa o URL, o separador que nós acabamos de ver, e a vírgula também, né, informando que os caracteres com números, os números decimais, eles são separados por vírgula. Beleza. Vou fechar aqui. Bom, esse data frame aqui é o data frame que nós obtemos, né, a partir daquele link, dessa URL, e agora a gente vai trabalhar em cima dele para ver o que nós podemos fazer com essas informações e até mesmo como manipular, extrair, utilizar filtros em cima desse data frame para ver se a gente faz alguns gráficos ali abaixo também. Primeira coisa, né, que é sempre interessante, é passar para datetime o que está como string, né? Então, novamente, nós usamos aqui, nós dissemos, né, que nós queremos alterar aquela determinada coluna, né, que tem esse título, né? No caso é data de vencimento, e também a data base. E aquela coluna ela vai ser alterada como? Bom, na coluna antiga do data frame data vencimento e na data base, nós vamos aplicar o método toDateTime do Pandas e vamos, né, informar que o day first true, porque aqui é o que é realmente a componente de dia, né, que vem primeiro no datetime, na string ali, né, de data. Fazendo isso, nós obtemos aqui já em formato datetime as colunas que trazem datas, né? Aí aqui nós podemos começar a analisar esse data frame melhor, né? Nós podemos, por exemplo, ver os tipos de título que tem. Como nós fazemos isso? Bom, sabendo aqui, né, que tem a coluna tipo título e traz o tipo do título, só que olhando aqui, a gente vê que tem coisas repetidas, né? Então, tem 3 IPCAs mais aqui, tesouro prefixado já tem uns 5, 6, então a gente já sabe que tem que usar algo para tirar as duplicatas, né? E tem uma função que chama drop duplicates, né, do próprio Pandas, e a gente quer aplicar essa drop duplicates nessa coluna, tipo título, então nós podemos dar um lock, né? Um lock nessa coluna, títulos públicos, ponto lock. Como nós queremos que devolva um data frame, nós vamos escolher, né, a coluna
mesmo que seja uma, o campo da coluna nós vamos passar uma lista, né? Porque nós queremos um data frame, nós não queremos um time series, né? Que é o que aconteceria se eu fizesse isso aqui. Ele ia devolver um time series. Como é mais organizado, né? Um data frame, a gente passa como as colunas, né? Por mais que seja só uma, como os parâmetros, né? Passamos uma lista de nomes. Aí aqui a gente consegue ver, né, os tipos de títulos que tem. Então tem IPCA+, o prefixado, o IPCA+, com juros semestrais, Selic, tem o Tesouro Prefixado com juros semestrais e o IGPM+, com juros semestrais. Bom, você pode escolher um título de seu interesse, por exemplo, o Tesouro Prefixado, e propor uma máscara, né? Como você faz uma máscara? Você fatia aquela coluna, né, que você quer olhar. Então, é a tipo de título que nós estamos olhando. E você coloca um igual a igual para ver, né, se é igual em cada posição o que vem, né, na sequência do lado direito, que é o tesouro prefixado, que é o que nós escolhemos aqui hipoteticamente. Bom, essa máscara ela vai ser formada, né, percorrendo todos os elementos daquela linha, daquela coluna, né, de tipo de título, e vai ver se aquilo é igual a tesouro prefixado, e vai com true ou falso, né. E aqui é o que a gente vê, false, true. A gente pode ver aqui que false e true, né. O segundo é tesouro prefixado, o primeiro é tesouro IPCA, e é o que a gente tem aqui, false, true, depois false. Bom, essa máscara nós podemos aplicar ela através de um lock, né, para a gente selecionar apenas aquilo que o lock ele aceita também, né, esse series de booleanos. Nós podemos passar para esse títulos públicos, né, que é o nosso data frame original, só que nós não estamos alterando esse data frame original, que é para depois nós podemos fazer outros tipos de filtros, outros tipos de máscara, então a gente não vai sujar, vamos dizer assim, não vai alterar ele, nós vamos criar data frames a partir dele. Ô, Edu, então, só lembrando, quando a gente bota uma máscara, né, o lock, você lembra que é o VLOOKUP lá do Excel, né? E aí o lock tem, em geral, duas entradas, as linhas e as colunas lá que você quer filtrar. Quando você quer filtrar com uma máscara, você vai colocar essa máscara que é um monte de true ou false. E aí tudo que for true, ele vai aparecer a linha inteira, e tudo que for false, ele simplesmente vai jogar fora. Né? Ele vai fazer isso. Agora, eu imagino que se você quiser colocar só a coluna, Edu, não sei se ele faz isso aí, mask, por exemplo, pega uma 0, 1 e coloca só uma coluna. Não sei se ele apareceria só a coluna que a gente quer. Sei lá, pega qualquer uma aí. Só estou fazendo um teste aqui, pessoal, para ver. Pronto. Então, se você não falar nada, né, óbvio que você já sabe. Quer dizer, põe aí, Edu, database entre colchetes. Database. Provavelmente ele vai devolver um data frame se fizer isso. Vamos ver. Isso. Tá. E provavelmente, se colocar outras colunas, ele vai fazer a máscara e devolver as outras colunas, tá? Mas se você não falar nada, só colocar a máscara, ele te devolve todas as colunas, né? A mesma coisa que colocar vírgula. Vamos fazer o teste aí. Isso. Pronto. Agora, só colocar o mask é a mesma coisa que colocar 2 pontos depois da vírgula. É desnecessário, mas só para você saber. Põe lá 2 pontos ali, mask 01, 2 pontos. Que é para falar, pega todas as colunas, certo? É a mesma coisa, tá? Só que aí não precisa, mas só para vocês entenderem a coisa.
O Edu, falta muito nessa notebook, daí a gente pode fazer um intervalo, senão, se faltar pouco, acaba esse item, hein? A gente faz o intervalo. Falta bem pouco, na verdade, para acabar essa aula. Essa aula o quê? Você diz tudo? Tudo, isso, a parte de dados. A parte de dados? Isso. Tá bom, então acaba aí, depois eu vou poder começar a parte de retornos, é isso? Isso. Tá bom. Bom, pessoal, então, né, continuando aqui, essa máscara nós vamos aplicar, né, depois de ter obtido ela, através da nossa lógica, nós vamos aplicar ela no data frame, e o data frame vai selecionar, né, as linhas que forem true, e as false ele não vai considerar. Então, esse data frame 01 virou uma parte do títulos públicos, né, balizado pela máscara. Então, você pode ver que até o índice mudou, né, ele foi pegando só o que o tipo do título seria Tesouro Selic, que é o que nós fizemos aqui através da máscara. Bom, uma outra coisa que a gente poderia querer olhar, até mesmo dentro desse data frame aqui, é olhar a coluna de data de vencimento, né? Podemos, talvez, que ele está com interesse em comprar um título público que ainda não venceu, né? Obviamente. Então, para isso, nós vamos fazer um procedimento parecido que nós fizemos em tipo de título, que é tirar as duplicatas, né? Porque aqui eu não sei se vai aparecer, mas tem várias datas de vencimento iguais, né? Com certeza, né? Tem dentro de até títulos diferentes, tem datas iguais, né? De vencimento. Então, nós vamos dar vamos tirar as duplicatas, né? Através do sort do drop duplicates, em cima da coluna, né, do data frame 1, data de vencimento. Então, nós vamos, para saber, né, as datas de vencimento que existem, sem pegar todas, né, repetidas, e vamos também pegar os valores, né, dessas datas de nascimento, e vamos colocar em ordem crescente. Aqui já está um motivo para a gente poder ter o interesse, né, de transformar de uma data de string para date time, porque daí nós podemos, por exemplo, aplicar um sort values para organizar elas de forma crescente, né? Se fosse string, não teria como. Bom, fazendo isso, nós vamos obter as datas de vencimento de acordo, na ordem crescente, né? As datas de vencimento presentes, né, nesse data frame 01, em ordem crescente. Então, aqui nós vemos que tem desde 2005, né, porque está falando das taxas, né, então tem parte histórica também, títulos vencidos já há quase 20 anos, né. Aqui a gente vê, né, as datas de vencimento, aí podemos, por exemplo, escolher 2025, tá? Então, aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma outra máscara para aplicar em cima daquele data frame 01, que é o data frame que nós já aplicamos uma máscara, né, que é esse aqui. Então, o que acontece aqui? Nós vamos novamente selecionar aquela coluna de interesse, que é a data de vencimento, e vamos perguntar se elemento a elemento, né, daquela coluna, se é igual a esse date time de 2025, né? Dia 1º de janeiro de 2025, que é o nosso interesse aqui. Ele vai dar, né, o time series, né, booleano, com false e true. Em seguida, nós podemos aplicar o lock, né? Podemos aplicar o lock, acho que é até melhor deixar assim, que é para não fugir do que a gente está acostumado. Nós vamos aplicar, né, o data frame 02. Nós vamos criar um outro data frame, porque nós fizemos uma seleção no data frame 01, mas nós poderíamos querer outro tipo de parâmetro, outra data de vencimento. Então, não vou sujar, né, não vou descartar esse data frame 01 que já tem uma máscara. Então, eu vou criar um outro data frame a partir do data frame 01 com a máscara
02, né? Que ela vai pegar apenas os títulos, que no caso são títulos Selic, né? Que eu escolhi aqui. Enfim, eu acho que foi o título Tesouro Selic mesmo. E em cima desse Tesouro Selic, nós vamos escolher os Tesouros Selic que tem o vencimento em 2025. Né? O Tesouro Selic, é que aí a diferença vai ser a data base, né? Que vai ser a evolução histórica das taxas. Então, fazendo isso aqui, né? Obtendo através do lock, fatiando, né? O data frame 1 através de uma máscara, né? Nós vamos obter o data frame 2, que vai ter só o tesouro prefixado com a data de vencimento dia 1º de janeiro de 2025. Falhou. Espera aí. Certo, alguma... Deixa eu rodar de novo aqui. Certo. Deve ter acontecido alguma coisa ali que eu rodei algo que não deveria ter rodado. Mas, enfim, aqui aplicando a máscara, né, no data frame 01, nós vamos obter apenas os tesouros prefixados, né, que era algo que a gente já tinha selecionado, mas agora com a data de vencimento no dia 1º de janeiro de 2025. Beleza. Bom, agora nós podemos ainda aplicar outro tipo de transformação aqui, né, que poderia ser, por exemplo, só para deixar os dados de uma forma um pouco mais organizada, poderia colocar os dados, as datas bases em ordem crescente, e depois colocar a data base como índice, né, para em vez de ter esse índice numérico, a gente ter como índice a data base, né, que é a data de registro daquelas taxas. Para finalizar, nós podemos pegar aquelas taxas, né, e podemos plotar, né. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar um iLock, né, todas as linhas, mais as colunas 2 e 3, vamos ver qual que é então. 0, 1, 2, compra amanhã e taxa de venda amanhã. Taxa compra amanhã e taxa venda amanhã. Se nós fatiarmos, né, apenas aquelas duas colunas, né, do data frame, e pedimos para dar um plot, né, escolhendo o tamanho da figura, o resultado é esse aqui que segue, né? Temos, por exemplo, a evolução das taxas, né, no período. Taxa compra amanhã e taxa venda amanhã. Eu até gostaria de aproveitar e perguntar por que tem essa diferença, né, da taxa compra de manhã e taxa venda. Esse aí não é o BDESC, taxa compra. Ah, tá. É o BDESC. Esse é o BDESC. Essa Certo. taxa é qual mesmo que a gente está olhando? É a taxa do tesouro prefixado. Do 2025, né? Vencimento 2025. Tá, dá uma olhada lá, só para aí alguém aí, Rodrigo, talvez socorre aí. O que é? Desce lá, o que é esse spike que deu? O que foi isso aí? Desce um pouco para tiver a data aí. Isso. Eu não me lembro. Aqui em 2020, né? Só que eu não estou conseguindo ver a data. Tá bem em cima o negócio do Zoom aqui. Acho que dá uma... Aí. Que data é essa? Não foi o Covid, foi? Foi, eu acho que foi o Covid. Foi o Covid, bem no Covid, olha só. A taxa rasgou e depois voltou lá para baixo. Tá, e depois subiu de novo. Não, beleza. Tá bom. O pessoal fugiu da renda variável. Da renda fixa. Spike. Da variável, né? Da bolsa, eles foram mais para algo mais seguro. Eu acho que foi por isso que subiu a taxa. Não, mas por que da bolsa?
Não, tá, Na mas isso verdade, aqui é Por causa da Covid, né? Não, mas isso aqui é renda na verdade é o fixa, né? contrário, Foi o contrário, você teve um aumento de risco, né? Teve um spike nos juros mesmo. Ah, certo. O que nem eu queria era Beleza. ficar com o dinheiro no colchão, né, Rodrigo? Algo assim, vai. É. E não queria saber de risco Isso, de isso. nada. Então, aí nego vendeu tudo e, nossa, mas incrível, né? Subiu. Não, beleza. Tá, que mais tem aí, Edu? Era mais um exemplo desse, né? Só que agora eu escolhi outro título, foi o Tesouro Selic. E aqui eu fiz uma coisa um pouquinho diferente, que foi, em vez de colocar o nome, colocar o que saía, né, desse iLock. Porque às vezes você escreve alguma coisa errada, principalmente quando tem um nome muito, muito grande, pode querer fazer a máscara, né, em vez de passando uma string, passar a porção correspondente do data frame que retorna aquela string que eu desejo, né? Tá, então só para explicar, o que tem aí? Tabela 1 é o nome do data frame, aí ponto iLock, então tá pegando o -2, né? Tá pegando lá contando de baixo para cima. Então, -1 seria o Tesouro GPM, o -2 é aquele cara, e todas as colunas aí, né? Que tá, enfim, mas só tem uma coluna, né? Só tem uma coluna. E aí só roda sem esse values zero aí, o que que é? Espera aí que eu acho que... Tá. Não, mas tira o values, o que que é o... Velhos. Tirar o values. Se rodar, o que que ele está fazendo? Ele está simplesmente fazendo um slice daquela linha ali, né? Que ele está pegando a linha -2, ele está devolvendo lá 9, e que é o nome, é isso, da linha, e depois Isso. o que está escrito lá é tipo título, que é o nome da coluna, Tesouro Selic. Mas aí quando você coloca value, ele vai ignorar o índice. Então, quando você colocar o value, não values, né? Então, você coloca lá, como é que usa esse values aí? O velhos, ele é o atributo desse objeto aqui, né? Que ele até fala objeto. É o atributo values. Ele vai devolver o array com o que tem, né, naquele objeto. E aí ele vai, no caso aqui, né, um vetor, né, uma lista, só que apenas com um valor, né, um valor que é o Tesouro Selic. Aí você quer pegar justamente o Tesouro Selic. Então, tudo isso ele está fazendo para não ter que ficar escrevendo, que às vezes o nome é comprido, aí você não sabe se tem espaço, se é um espaço, dois. Então, você, né, pega esse exemplo aí, que acho que é melhor. Tesouro GPM, tá vendo? Mais, depois tem não tem espaço, depois tem com juros semestrais, sei lá, né? Então, você coloca esse negócio aí, pronto, já resolve, né? Isso. Aí, basicamente, é a mesma lógica, só que alterando essa forma de se obter a string, né, de interesse aqui dentro do tipo de título. E depois também eu fiz para data, né, aqui obtendo aqui as datas de vencimento, que estão nessa tabela 02. Às vezes você não sabe se tem, por exemplo, essa aqui, na verdade, tinha toda essa composição, né? Essa data. Então, você pode repetir o mesmo processo, só que agora aplicado à data, né? Para fazer a sua máscara e para depois combinar, né, as duas máscaras, no caso, em cima do data frame e obter uma outra curva, por exemplo, como essa aqui, né? Isso aí o que que era? Esse era o IGPM? Não, esse que você acabou de fazer lá embaixo. Era o IGPM, esse você acabou filtrando? Foi, mas eu acho que eu preciso rodar aqui. Que eu acredito que não foi. Tá, data de vencimento.
É, Quem que ele está pegando? -3. -3 e eu tô pegando o 2 e o 3, né? Seriam a taxa de compra da manhã e a taxa de venda da manhã. Só que eu tô achando muito parecido com aquele outro Não, gráfico, mas aí ele pegou a taxa de compra de venda, mas de que é o bid e o ask, mas de qual título do... que é esse título Tesouro Prefixado com juros semestrais. Ah, faz sentido. O outro só era o prefixado, acho que... Mas deve ser. Rodrigo, tem ideia aí se a taxa é meio parecida do que tem cupom, do que é zero cupom? É isso? Elas são parecidas, sim, mas tem uma diferença boa. Mas é isso mesmo. Eu não me lembro o outro. 13, esse aí vai ter 13 e o de baixo. Vai ter 13 também, desce um pouquinho. 10. 11, 12. É um pouco diferente. É um pouco diferente. É um pouco diferente. O shape é parecido, né? Parecido, mas se você for olhar o número é um pouco diferente, tá? Mas a cara, né? Quer dizer, mostrando que tem um shift paralelo entre as coisas. Bom, da parte de dados era isso mesmo, tinha para mostrar. Bom, maravilha. Então, ó, 9h17. Então, só relembrando, né? Da parte de dados, agora numa outra aula aí, para a gente não ficar com o saco cheio, a gente já está com o saco cheio, mas para não ficar com muito, a gente vai deixar um pouco mais para frente, aí o Lucas fala do SQL, que é bastante importante, né, para você saber jogar coisas no SQL ou trazer coisas do SQL, só porque quando a base de dados é muito grande e aí você quer trabalhar no SQL, aí você joga lá e fica tudo guardado lá e depois você pode conversar com o BI se você quiser. Então, beleza, vamos para o intervalo, ó, vai 9h17, vamos ficar, vai 9h20, tá, volta aí, 9, então, vamos dar 15 minutos, então, quanto que é? 20, 35, então, volta aí 9h35, e aí a gente fala 1 hora aí sobre retornos, taxa de retorno, beleza? Então, até daqui a pouco aí, pessoal.